Fala galera, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para a nossa aula de número 5 do primeiro ano, onde nós vamos continuar falando da membrana plasmática, só que como nós já falamos da estrutura dela, nós vamos dar uma ênfase agora na função da membrana plasmática. A membrana plasmática, eu encerrei a minha última aula, que foi a aula 3, porque a aula 4 foi correção de atividades. A aula 3 eu encerrei falando que a função da membrana era a permeabilidade seletiva, que era determinar o que entra e o que sai da célula. Inclusive, dá uma questão perguntando isso e corrigir na aula 4. Na aula 5, nós vamos aprofundar nessa função da membrana, da permeabilidade seletiva, que é explicar como as substâncias entram e saem da célula, as maneiras pelas quais as substâncias entram e saem da célula. O que gera um tópico da matéria de biologia chamado transportes através da membrana plasmática. O que são os transportes através da membrana plasmática? São as formas pelas quais as substâncias entram e saem da célula. Então, transportes da membrana plasmática são as formas pelas quais as substâncias entram e saem da célula. E aí vem a questão de número 1 para você copiar no seu caderno aí agora. Explique o que são os transportes da membrana plasmática. Muito fácil, né? Anota aí a número 1 no seu caderno. Explique o que são os transportes da membrana plasmática. Vamos continuar então? Os transportes da membrana plasmática são divididos em 3 tipos: transporte passivo, transporte ativo e o transporte de grandes substâncias. Transporte ativo, transporte passivo e o transporte de grandes substâncias ou transporte de grandes moléculas. Hoje nós vamos trabalhar com os transportes passivos. Transporte passivo é aquele que não gasta energia. Transporte passivo é aquele que não gasta energia, certo? E existem 3 tipos de transporte passivo, tá? Que é o transporte passivo chamado de fusão simples, o transporte passivo chamado de fusão facilitada e o transporte passivo chamado osmose. Aí vem a nossa pergunta de número 2, ok? Anota no seu caderno a número 2. Quais são os 3 tipos de transporte da membrana plasmática? Presta atenção. A número 2 é: quais são os 3 tipos de transporte da membrana plasmática? E agora eu vou continuar explicando a diferença entre os 3 tipos de transporte passivo, que é o primeiro tipo de transporte da membrana plasmática. O transporte passivo, chamado de fusão simples, é muito tranquilo. É a passagem de soluto, tá? É a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Soluto é aquilo que se mistura com a água. Então, por exemplo, só dar um exemplo bem simplesão do dia a dia para você, que não seja na célula. Se você vai fazer um suco, a água é o solvente e o pó do suco é o soluto. Para você entender, bem fácil isso aí. Na célula, tá? Soluto é tudo aquilo que vai passar pela membrana e não é água. O que não for água e for passar pela membrana é soluto. Cálcio, sódio, potássio, açúcar, o que não for água é soluto. E a difusão simples é só a passagem daquilo que está no meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Por exemplo, tem mais cálcio fora da célula, então entra. Tem mais cálcio dentro, então sai. Entendeu? Bem simplesão. A segunda forma de transporte passivo é a difusão facilitada. Difusão facilitada é praticamente a mesma coisa da difusão simples. É a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, só que com a ajuda de uma proteína carreadora, ou seja, vai acontecer a mesma coisa, vai sair soluto de onde tem mais para onde tem menos, mas vai ter uma proteína na membrana que vai facilitar essa passagem. Só isso. Acontece a mesma coisa que acontece na difusão simples.
mas na difusão facilitada tem uma proteína para ajudar isso a acontecer. Bacana? Agora, o terceiro tipo de transporte passivo eu vou deixar para explicar na próxima aula, que é a osmose, porque essa a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para falar, ok? Então, agora fica com a terceira e última atividade dessa aula. Você vai anotar a terceira atividade da aula para mim. Diferencie difusão simples de difusão facilitada. Terceira atividade, diferencie difusão simples de difusão facilitada. Bacana? A gente se vê na próxima aula. Boa atividade, boa aula e até a próxima.